A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 227 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Já chegamos na metade dele, né? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 30 até o capítulo 32, amém? Separe um tempo no seu dia, pode ser agora de manhã, à tarde ou à noite. Leia em pequenas porções, caso você tenha dificuldade de ler tudo de uma vez. Mas é muito importante que você leia a palavra do Senhor, amém? Medite nela, Deus irá falar com você. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo de número 32 e no verso 27, que diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Aleluia, né? Bom, nós tínhamos visto ontem, né, como Jeremias começou aí a ser maltratado, né, pelo rei de Judá, e ao mesmo tempo como tinha pessoas já em Judá que acreditavam, né, na palavra de Jeremias. Nós vimos também que Jeremias enviou uma carta para os babilônicos, para aqueles que estavam na Babilônia, né, o povo de Israel, dizendo que quando eles aprendessem a ter paz naquele local e passados os 70 anos que Deus havia determinado, o Senhor os traria de volta. Então eles clamariam ao Senhor e o Senhor os responderia, né? Eles dariam um futuro que eles desejavam. Hoje nós vamos ver que as profecias de Jeremias vão mudar um pouco de tom, porque Deus agora entende que o povo não tem mais como fugir da Babilônia, mas Ele quer trazer ao coração do povo uma esperança para um futuro, né? Embora eles vão sofrer por um pequeno período de tempo, no amanhã futuro, o Senhor teria aí um tempo de prosperidade para o seu povo. E então, o próprio Deus no capítulo 30 vai falar sobre uma promessa de restauração. Mas antes ele mostra para Judá e para Israel que ele mesmo havia ferido Judá e Israel com uma ferida incurável, ou seja, Israel e Judá não conseguiriam se restaurar com as suas próprias mãos, porque até os amantes deles abandonaram eles. Quem são esses amantes? É uma simbologia. Está falando dos deuses que Israel estava adorando e das outras nações que Israel estava buscando refúgio e socorro, né? Porém, o próprio Senhor, que feriu Israel e Judá, depois o restauraria, né? No capítulo 31, nós vamos ver que Deus está prometendo uma transformação futura, da mesma maneira do capítulo 30. Deus então iria mudar o lamento por uma festa, né? Ou júbilo, amém? E nós vamos ter aqui algo muito interessante, eu acho muito lindo essa passagem que está no capítulo 31 e no verso 30, que diz assim: De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: Com amor eterno eu o amei. Por isso, com bondade a atraí. Observe que coisa linda. O nosso amor, muitas das vezes, é limitado por um tempo. Mas Deus está dizendo que o seu povo foi amado com amor eterno. O que significa isso? O amor de Deus por nós não tem fim. Aqueles que são os eleitos, os escolhidos de Deus, o amor de Deus por eles nunca teve um início e nunca terá um final, porque Deus nos amou em toda a eternidade, né? Outra coisa interessante, ele está dizendo que por esse amor, né, que ele tem por nós, ele nos atraiu para ele com bondade. Então nós vamos reforçar aquele ponto que nós temos falado muito no estudo da palavra de Deus. O homem toma suas decisões? Toma. Mas todas as decisões que o homem toma já estavam pautados na escolha que Deus tinha feito por quem ele chamaria.
Observe que nós é quem fomos atraídos por Deus, né? Nós é que fomos chamados por Deus, amém? Então no verso 13, ele reforça essa promessa e diz: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, e lhes darei alegria ao invés de tristeza. Olha que promessa linda, né? Isso mostra para nós que, independente dos sofrimentos e das dificuldades que nós estamos enfrentando, Deus tem sempre um tempo de restauração. Vai haver um dia de alegria. Não existe lágrimas que sejam derramadas para sempre. Não existe dor que perdure para sempre, a não ser que o homem não se arrependa dos seus pecados e não se volte para Deus. Mas tendo nós nos arrependido dos nossos pecados e voltando para Deus, o Senhor com certeza muda a nossa história. Os versos 15 e 16 vai nos apontar então para esse povo que estava sofrendo, né? Esse povo que estava lamentando o cativeiro, mas ao mesmo tempo vai nos apontar para um tempo futuro, falando de uma pessoa que nos salvaria, que é a pessoa de Jesus, que diz assim, 31, 15 e 16. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, um pranto e grande lamento, era Raquel chorando pelos seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque do seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra, né? Olha que promessa linda, né? Que promessa maravilhosa o Senhor está fazendo aqui, né? Esse texto ele vai se repetir lá no Evangelho de Mateus, né? E ele aponta para o cativeiro babilônico, né? Para o sofrimento que o povo vai ter de perder pessoas para outra nação, mas ela também aponta para os dias posteriores ao nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, quando bem nas proximidades aonde nosso Senhor nasceu, né? Nas proximidades ali de Belém, nós vamos ver que as crianças foram mortas, né? Porque o rei na época não queria que o rei de Israel nascesse e crescesse. Igual aconteceu com Moisés, né? Quando as crianças foram mortas também após o seu nascimento. Então esse texto aponta para o nascimento de Jesus, né? Para quando Jesus iria nascer, iria ser perseguido, mas mesmo assim ele prevaleceria sobre a perseguição e nasceria então uma nova esperança para o povo, né? Olha que coisa interessante, que diz que todo o trabalho de Israel, todo o esforço desse povo teria uma recompensa. O nosso trabalho também tem recompensa, né? E depois ele diz que há esperança para o futuro deste povo. Para nós também há esperança através do Senhor Jesus. É sempre possível mudar, amados. É sempre possível ter uma nova vida. Amém? Bom, então no capítulo 31, ele vai apresentar outro ponto muito importante que nos leva para Jesus, mas agora já não mais para o nascimento, e sim para a morte do Senhor, né? Para a morte e ressurreição. Por quê? Ele apresenta uma nova aliança. Dos versos 31 a 34, ele está apresentando uma promessa futura. Lá no passado, com Moisés, Deus tinha feito uma aliança no monte, através de tábuas e leis, uma aliança baseada em circuncisão e na dependência da fidelidade do homem. Porém, nós vimos que o homem circuncidou seu prepúcio, mas não conseguiu permanecer fiel. O homem tinha as leis decoradas, mas não as obedecia, porque o homem era infiel. O homem tinha os castigos divinos, mas esses castigos divinos não impediram eles de quebrarem a aliança que eles tinham com Deus, porque essa primeira aliança dependia de Deus e do homem. Deus fez a sua parte, mas o homem não consegue ser fiel ao Senhor. Então agora Deus promete uma nova aliança, porém essa aliança
não tem um homem para fazer alguma coisa. Essa aliança depende de uma única pessoa, da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Observa, olha o verbo apresentado no texto. Verso 33, parte B. Na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Observa que aqui é Deus quem está gravando na mente do homem e no coração do homem a sua lei, e não o próprio homem que vai conseguir decorá-la para obedecer. Outra coisa interessante, ele está dizendo no verso 34 que ninguém mais vai precisar ensinar o seu próprio irmão, porque todos vão conhecer o Senhor. Olha que coisa interessante. Isso mais uma vez aponta para um tempo futuro. Hoje nós ainda não conhecemos todos, os homens ainda não conhecem o Senhor, mas haverá um dia que isso vai acontecer. E a última promessa diz a respeito dos pecados. E ele diz de novo: eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Observa que novamente não é o homem mais em ação, e sim somente Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que muda? Na primeira aliança nós tínhamos as tábuas para gravar a lei. Na segunda aliança, na nova aliança feita por Jesus lá na cruz do Calvário, não é em tábuas que as leis estão gravadas, mas elas estão gravadas na mente e no coração dos salvos. Na primeira aliança, nós tínhamos Deus e o homem para que a aliança fosse mantida. Na segunda aliança, que é a nova aliança, ela depende de uma única coisa: o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus ceiou com os discípulos pela última vez, ele disse: este é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Não depende mais do homem, depende de Jesus para essa aliança se cumprir sobre nós. Paulo vai dizer para Timóteo: ainda que nós sejamos infiéis, ele todavia permanece fiel. Glórias a Deus, né, amados? Terceiro ponto. A primeira aliança dependia do homem de decorar e aprender as coisas, e o outro ensinaria a pessoa. Essa aliança não depende mais do homem. Não que nós não tenhamos que pregar, nós pregamos, mas como está escrito no Evangelho de João, é o Espírito quem convence. Então agora é o Espírito Santo que vai fazer com que nós realmente conheçamos a Deus e guardamos as palavras de Deus no nosso coração, certo? Por último, na primeira aliança, morria um cordeiro, um animal, alguma coisa, para que o pecado daquela pessoa fosse encoberto, certo? Então aquele animal morria inconscientemente. Nessa nova aliança, não é mais um animal que morre. E não precisa um animal morrer todos os anos para ficar jogando para baixo do tapete uma sujeira pecaminosa. Nessa nova aliança, dependia apenas de uma única morte, e não de um animal, e sim de um homem, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Ele morreu uma única vez, está escrito em Hebreus, uma única vez, e o seu sacrifício foi tão eficiente que essa única morte perdoou o pecado de todas as pessoas. Um único sangue derramado lavou o pecado de todos os que haviam de crer. E esse sangue, além de nos perdoar dos pecados, fez com que os nossos pecados fossem apagados. Então Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Lá em Apocalipse vai dizer para nós que as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando que a promessa da nova aliança vai se cumprir plenamente? Ela vai se cumprir plenamente no dia glorioso da nossa salvação. Amém? Bom, o nosso texto devocional, que está lá no capítulo 32, fala a respeito de novo da fidelidade de Deus e de Deus estar agindo sobre nós. No meio dessa calamidade toda, nós vamos ver que o rei Zedequias prende Jeremias, você pode acompanhar isso no começo do capítulo. E Jeremias, agora no pátio da guarda, ele vai novamente buscar o Senhor, porque o Senhor havia mandado que ele comprasse um campo. Ele compra esse campo e ele questiona o Senhor: Senhor, tu mandastes eu comprar o campo, eu estou preso e a Babilônia
já cercou toda a cidade. Será que eu vou usufruir desse campo? Então Deus fala para ele que naquele campo pessoas construiriam casas, pessoas teriam futuro, porque o mesmo Deus que estava mandando Israel para a Babilônia os traria de lá e faria tudo novo naquela terra. E qual foi as palavras que Deus usou para poder fortalecer o coração de Jeremias e mostrar que ele era fiel? As palavras que ele usou foi do verso que nós lemos hoje, capítulo 32, e o versos 27, que diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Para Jeremias, parecia algo impossível, porque além do próprio rei de Judá estar contra ele, do lado de fora da cidade estava o inimigo. Quantas vezes nós não estamos assim? Temos um inimigo espiritual do lado de fora, nos perseguindo, parece que vai roubar tudo de nós e às vezes as pessoas que nós esperávamos que estivessem do nosso lado parecem vir contra nós também. E nós achamos que é impossível Deus mudar a nossa situação. Quantas pessoas que são acometidas de uma enfermidade, e a enfermidade já é o adversário dessa pessoa. E aí vem o médico e diz, não tem mais saída, não tem mais solução. Quantas pessoas que são acometidas do vício de bebidas, de drogas, e vem as pessoas lá de fora e diz para essa pessoa que ela nunca mais vai mudar de vida. Mas a palavra do Senhor para nós hoje é, será que existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Ou seja, será que existe alguma causa que seja realmente impossível para Deus? E a resposta é não. Nada é impossível para Deus, porque tudo é possível para aquele que crê. Amém? Se você crê hoje no Senhor, aquilo que parece impossível para você pode se tornar possível, porque Deus estava dizendo para Jeremias, você acha impossível, Jeremias, eu te tirar dessa prisão, eu levar o meu povo cativo e depois derrotar a Babilônia, esse império tão gigante? Não é difícil. E o Senhor realmente o fez. Amém? Ele pode fazer também na sua vida. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito e operado em nossa vida. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha e nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Aqui hoje nós vemos a promessa de uma nova aliança e uma promessa do impossível sendo realizado sobre a nossa vida. Já temos vivido essa nova aliança que foi inaugurada lá na cruz do Calvário através do nosso Senhor Jesus. Senhor, mas ainda temos causas impossíveis diante de nós. Às vezes são os pecados que nós não conseguimos vencer, outras vezes são as enfermidades, uma porta de emprego que não se abre, uma família que não se restaura. Mas o Senhor disse que para Ti nada é impossível. Então realiza agora, Senhor, o impossível nas nossas vidas, mudando as nossas histórias, para que nós, com fé, possamos glorificar o Teu nome. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like aí para fortalecer o trabalho, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você não estiver inscrito no canal, não perca tempo, amado. Se inscreva aí, amém, e ative o sininho. Assim, todas as manhãs você será notificado. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.